que nós lemos na palavra de Deus é um resumo dos milagres que Deus fez. Muitos outros milagres foram feitos por Jesus que não se encontram neste livro. Que livro é esse? Na palavra. Existem milhares de outros milagres que aconteceram que não foram colocados. Algumas pessoas, quando vê a Bíblia, falam, aconteceu assim e tal. Por exemplo, um exemplo simples. Algumas pessoas, quando lê a Bíblia, a gente vai participar de debates, de reuniões e falando de questões. Mas a Bíblia fala que não está escrito, por exemplo, que de forma clara que você não pode beber. Não é pecado. A Bíblia não fala que é pecado beber alguma coisa. A Bíblia diz que é pecado se embriagar com o vinho. Mas quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que é um resumo da história, você vê o sentido do que Deus se agrada. Como assim, pastor? Tem coisas que não precisam estar escritas, que nas entrelinhas, de forma muito evidente, a gente já entende o que Deus quis falar com a igreja. Como assim? Vou dar um exemplo simples. A Bíblia diz que Deus abomina as coisas mundanas e que Deus é inimigo do mundo. Aí a Bíblia diz que as obras da carne são bebedice, contenda, confusão, prostituição, lascívia, quer dizer, desgraça, tudo que não presta são as obras da carne. Referente ao mundo, as coisas que o mundo ama são essas coisas. Aí Deus cita, são coisas como exatamente o que acabei de dizer, que são as obras da carne. Aí a Bíblia diz que a obra da carne é bebedice, é você se embriagar, é você gritar, é você fazer contendas. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Aí a Bíblia diz em Efésios, não me embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus está dizendo, não faça as coisas carnais, façam as coisas espirituais. Aí Deus diz, eu abomino, eu sou inimigo do mundo. Eu sou inimigo do mundo, eu não suporto as coisas do mundo. E eu sou amigo daqueles que amam as coisas de Deus. Algumas pessoas, mas não está escrito de forma clara que isso não pode fazer. Se Deus é inimigo do mundo, se as coisas carnais são essas, o que é que Deus quer que a gente faça? Se a Bíblia diz, olha o que está escrito, aquele que inclina para a carne, colhe morte. Não é o que está na carne, é o que inclina para a carne. Inclinação é um sentimento, é um pensamento, é uma ideia, é um desejo, é um pouco voltado, um pouco a mais para aquilo que desagrada a Deus. Aquele que inclina para a carne, colhe morte. Mas o que inclina para o Espírito, colhe vida e vida abundante para a glória de Jesus. Aí a pessoa eu fico indeciso, pastor, se é para mim buscar mais de Deus. Aonde é que há essa indecisão? Aonde é aqui essa linha de raciocínio? Porque não está colocado aqui de forma explícita. Vão surgir, irmãos, eu vi um vídeo esses dias, isso daí já é antigo, tá? Mas eu já tinha visto uma vez esse vídeo, mas eu vi passando ali no feed, ali vi uma pessoa falando, olha que absurdo, um delegado que fez esse post, olha a nova droga que o pessoal está usando. O pessoal agora está usando gás de ar-condicionado e fica respirando, inalando, respiram e seguram o gás do ar-condicionado. Que desgraça é essa? Peraí, está na Bíblia que gás de ar-condicionado é pecado? Está na Bíblia? Vai surgir drogas que não existem aqui, que não está escrita, que vão ainda surgir. A Bíblia já sabia tudo isso, mas a Bíblia já está dizendo que aquilo que é do mundo desagrada a Deus. Então não precisa estar escrito de forma explícita, porque senão a Bíblia ia ser infinita. Os textos você ia ficar lendo, passar lendo, e ia dizer, peraí, não. E não ia chegar a conclusão nenhuma. Deixa eu ler aqui o que está errado aqui hoje, para ver o que eu posso fazer. Não está escrito que não pode atropelar a pessoa, então acho que pode. Tem coisas que não estarão escritas, mas que já são claras e evidentes nas entrelinhas, de forma muito clara, o desejo do coração de Deus. Mas por que pessoas querem se ater a esses pontos? Por que pessoas querem se deter àquilo? Mas olha, beber não é pecado, pecado é se embriagar. E qual é a medida que você sabe se você vai se embriagar?
Eu, antes de ser pastor, eu vim do mundo. Eu habitava no mundo onde as pessoas tinham práticas de beber vinho, beber cerveja, né? O famoso moderadamente. Quantas vezes eu fui beber moderadamente e fiquei embriagado? Quantas vezes eu comecei fazendo algo achando que estava no meu controle? Daqui a pouco, teve dia que eu dei um gole no vinho, eu já senti alterado, mal-estar, dor de cabeça, aquela leseira. Isso não agora, estou dizendo no passado, eu não bebo. Mas escute, e como eu e você vai controlar? Sabendo que dentro da igreja existem pessoas com problemas de vício. E você vai dizer, não, beber não é pecado, pecado é se embriagar. E eu já disse algumas vezes, então, fazer um pouquinho não é pecado. Um pouquinho de adultério, um pouquinho de prostituição, um pouquinho de droga, isso não é pecado. Perceba que Deus é claro, e Ele está dizendo, escute, não embriagueis com vinho, esqueça essas coisas da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, esqueça isso, mas Ele dá ordem, é mandamento, enchei-vos, sede cheios da minha presença, sede cheios da minha glória. O que é que você quer, meu irmão? Você quer viver uma vida frágil, débil, limitada, mirrada, ou você quer viver uma vida cheia da glória, do poder, da unção de Deus? O que é que você quer? É isso que Deus quer que nós possamos decidir. Mas escute, aí Deus deu, a Bíblia diz, pastor, mas Deus deu o livre-arbítrio, sim. Aí é que está, o livre-arbítrio é a sua escolha. O livre-arbítrio é se você quer ser cheio de Deus ou cheio do diabo. O livre-arbítrio é se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. O livre-arbítrio é para você viver as experiências profundas com Deus ou você viver no raso, no superficial. Se você quer mais de Deus, Deus tem mais para você em nome de Jesus. Perceba que a Bíblia é tremenda. A palavra está dizendo que aquilo que foi colocado aqui, o que foi escrito neste livro, é algo que é resumido, porque existem muitos e muitos e muitos outros milagres que não foram colocados. Só foi colocado alguma coisa para que você pudesse aumentar a sua fé. Mas Deus está dizendo, eu sou muito mais do que você pensa. Eu tenho muito mais do que você imagina. Eu tenho muito mais do que você. Irmãos, escute, há milagres que não foram colocados, que a gente não imagina. Você fala, puxa vida, por que na Bíblia não tem aqui milagres colocando, ele estava com dor de cabeça e ele fez uma oração e ele foi curado? Porque Deus colocou alguns pontos, deixou alguns escritos para nós, para que a gente pudesse entender a dimensão do nosso Deus. E a multiforme graça de Deus, de maneira tremenda de trabalhar, enquanto Ele cura um cego, enquanto Ele cura um paralítico, Ele cura um homem de mão mirrada, Ele cura um coxo, Ele cura um gago, Ele cura uma pessoa, e um vai lá, leva pelo telhado, outro vai lá e chama até Ele, outro encontra com Ele no caminho. Quer dizer, Deus começa a mostrar a sua forma de agir, que não tem uma maneira exata. O que tem são pessoas que creram no poder da palavra. E em todos os milagres que aconteceram, Jesus deixa escrito: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te restaurou, a tua fé te transformou. Agora escute, a medida e a profundidade que nós queremos entrar, cabe a nós decidirmos, cabe a nós nos posicionarmos. Quais são o nível que você quer viver? Imagina, queridos, só para você entender o que você tem hoje e o que você viveu até hoje, você poderia ter vivido muito mais profundo e mais intenso. Você poderia ter muito mais do que você possui. Eu poderia ter muito mais. Escute, porque nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos um povo que qualquer coisa nos para. Ai, eu não acordei muito bem, eu acho que eu não vou para a igreja. Ai, eu estou decepcionado porque nesse Natal eu queria comprar uma roupa nova e eu não vou poder comprar. Aí aconteceu isso e eu estou triste porque eu estou passando por isso. Aí estou vivenciando isso e agora não sei porque este ano novo como é que vai ser, porque tantas provas, tantas lutas, perdas financeiras. Eu vou dizer para você, em todas essas crises e em todas essas provações, eu e você temos sido sustentados pela mão de Deus, em quem tem nos guardado todos os dias para a glória de Jesus. Queridos, nós damos atenção ao caos, nós damos atenção à prova, nós damos atenção ao problema, nós damos atenção à luta, mas você sabe que agora tem pessoas que não podem ir no banheiro. Tem pessoas que têm que usar um saco de colostomia que fala?
de colostomia, porque o intestino tem que ficar aqui para poder ela evacuar e ir para o banheiro, porque está com obstrução no seu intestino, ou qualquer outro tipo de problema. Tem gente que está fazendo, urinando através daquelas sondas. Eu digo para você, você é um milagre de Deus vivo em todo o tempo. Eu sou um milagre, nós somos um milagre. O nosso coração está pulsando e batendo agora, e você está pensando naquela roupa que queria comprar. Deus está dizendo: não, eu estou cuidando de você, eu estou sustentando você, eu estou operando na sua vida, eu estou cuidando da sua casa. Aleluia! Seja adorado, Jesus. A nossa ingratidão, a nossa insatisfação faz olhar só mesmo para o problema, faz só enxergar o que não temos, faz só enxergar o que estamos perdendo e as provas que estamos passando. Queridos, ainda em meio ao caos, eu digo para você, a sua vida é um sucesso. Ainda que você tenha lutas na sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, a sua vida é um sucesso. Há pessoas clamando só mesmo para ter o que você tem, e quando você e eu estamos insatisfeitos, pensamos no que não temos, naquilo que não possuímos, e dizendo: Senhor, mas por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não cuidou? Deus está dizendo: aquilo que você não viu é porque eu já estava trabalhando ao seu favor, eu já estava agindo ao seu favor, eu já estava cuidando da sua vida. O agir de Deus é tão tremendo, é tão lindo, é tão poderoso. Queridos, ontem eu estava dirigindo, estava incomodado, falei para a pastora, eu estou com a vista meio ruim, não sei o que está repreendido, uma aflição na vista. E no mesmo instante eu disse: Senhor, agora há pouco estava tudo perfeito, eu não estava agradecendo porque eu estava enxergando bem. De repente eu comecei a forçar para bocejar, para aumentar a lubrificação na minha vista, porque eu senti que estava incomodando. Eu falei, estava com o ar-condicionado do carro ligado, falei, provavelmente seja o ar. E aí quando começou a lubrificar a minha vista, assim, eu percebi que começou aquele embaçado sumir. Realmente era do atrito da visão, por falta de pouca lubrificação devido ao ar-condicionado. E na hora começou a melhorar a visão, eu dizendo: muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado todos os dias da minha vida. Você está enxergando bem, queridos? Então adore esse Deus, porque Ele está cuidando de você. Você está ouvindo bem? Então adore ao Senhor, porque Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de nós. Milagres estão acontecendo agora. Milagres estão acontecendo agora. E Deus está cuidando de nós. Deus está nos livrando. Deus está nos protegendo. No meio desta pandemia, o Senhor está cuidando das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias. Deus está operando nas nossas histórias. De repente você acorda um dia com uma dor maior nas costas, você fala: Senhor, que dor terrível. E quando estava bom, a gente se esquecia de dizer: Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não tem cuidado da minha vida. Queridos, existem muitos outros milagres que aconteceram, que não estão colocados aqui. Por que a Bíblia está dizendo? E Deus é tão lindo, que no Evangelho de João Ele deixa registrado, para avisar a nós que existem milagres que não foram registrados. Se Ele não tivesse feito isso, talvez alguns duvidariam. Mas Ele deixou escrito. Ele deixou escrito dizendo para que eu e você entendesse. Jesus, porém, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele poderia não ter colocado esse versículo, mas Ele deixou para dizer: escute, se você pensa que eu sou grande, eu ainda sou maior do que você imagina. Se você pensa que eu sou poderoso, eu já experimentou meu poder, e o meu poder é maior do que você pensa. Se você pensa que eu curo, eu digo para você: eu sou mais do que você pensa. Eu curo mais ainda, eu faço mais ainda, eu restauro mais ainda. Deus tem mais para mim e para você. Se você veio aqui, levanta a sua mão e dá glória. Aleluia!
Quando eu profetizo esse versículo e é rema para a minha vida, e você que vai me acompanhar a minha vida, o meu ministério, você vai ouvir ele milhares de vezes, vai receber esse versículo e eu vou dizer, porque a palavra de Deus, a essência dela não é morta. Toda vez que você ouve, ela vem como vida, ela vem como milagre, ela vem como cura, ela vem como bálsamo, ela vem como resposta. E o versículo é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. São as coisas que eu preparei para aqueles que eu amo. Deus está dizendo: eu tenho mais, é maior, é melhor, é mais poderoso, é sobrenatural o que eu tenho para a tua história. Se você pensa que eu tenho isso, eu tenho mais para você. Queridos, nós olhamos algumas situações e pensamos: Senhor, por quê? Por que o Senhor fez? O Senhor está dizendo: escute, você não tem noção do que eu fiz, o que eu faço. Às vezes nós questionamos porque não entendemos, porque estamos no meio do processo. No processo nós não entendemos, nós não compreendemos, mas temos que obedecer. O processo é onde nós exaltamos e glorificamos ao Senhor. No processo é onde a nossa fé é aumentada. No processo é onde não tem forma, começa a tomar forma. Nós falamos sobre o vaso quando desce a casa do oleiro, ele passa pelo processo para virar vaso. Ele é barro, ele é pó, ele não é nada. Mas quando ele passa pelo processo, o nada vira um vaso nas mãos do oleiro. Mas para que ele se torne alguma coisa, ele precisa passar pelo processo. E o processo não é nada fácil. O processo é difícil. Só que no processo, muitas vezes nós não compreendemos. Ou não, para Senhor, não vai dar não, eu não vou continuar não. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais adorar a Deus, me decepcionei com isso, com aquilo. Escute uma coisa, queridos. As nossas referências estão escritas na Bíblia. De homens que se decepcionaram, que foram envergonhados, vendidos, condenados, acusados. Mas o segredo daqueles que venceram é daqueles que não desistem. A marca de um vencedor é a sua permanência, é a sua consistência, é a sua determinação. Como é que está a sua, a minha, a nossa determinação? Se dessa vez der errado, eu vou desistir. O pensamento de um vencedor é se dessa vez deu errado, Deus vai me dar uma nova estratégia. E eu vou insistir. É bonito a gente escutar uma história de um vencedor, de um grande empresário. De uma pessoa que não era nada e que hoje é um multimilionário. Você escuta a história dele e de vários desses, tantos fracassos, tantas perdas e provações, e pessoas que se levantaram dizendo não. Mas ele nunca desistiu. Por isso que ele chegou onde ele chegou. A conquista, a vitória. A conquista e a vitória só está para aqueles que não desistem. Quem quer vencer? Quem quer vencer? Levante a mão em nome de Jesus. Querido, se eu e você temos esse pensamento de vencer, em nós tem que estar impresso, imprimido em nós. Nunca desista. Nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, mas eu olho para cá e eu vejo prova. Eu olho e vejo para cá, estava dando tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Eu estava até conseguindo dinheiro para resolver. Eu falei: meu Deus, o planejamento eu vou comprar, eu vou fazer. De repente apareceu uma dívida, eu perdi tudo. O Senhor diz: fique tranquilo, a promessa ainda está de pé. A promessa, irmão, só quem tem promessa recebe essa palavra. A promessa está de pé. O que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E a boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar na minha e na sua vida. Quantos acreditam nesta revelação de Deus? Diga: existem muitos milagres. Diga: existem muitos milagres que não foram registrados. Inclusive os seus ainda não estão aqui na Bíblia, mas o Senhor já operou muitos milagres na sua vida em nome de Jesus. O Senhor já operou muitos milagres na minha vida, nas nossas vidas. Irmão, esse ano, quantos processos de lutas nós passamos? Eu como pastor já compartilhei com você. E para a glória de Jesus, Deus nos fez vencer. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Olha para o seu irmão e diga: o Senhor vai te livrar dessa.
Receba o seu milagre em nome de Jesus. O Senhor vai te livrar dessa provação, dessa luta, dessa dificuldade para a glória de Jesus. Mateus capítulo 14, verso de número 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedida a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Queridos, os discípulos agora, alguns minutos atrás, estavam com Jesus. Os discípulos agora, alguns minutos atrás, estavam com Jesus. Os discípulos eram discípulos de Jesus. Não era qualquer pessoa. Eram os discípulos que eram ensinados pelo Mestre. Jesus, poderoso, Deus, Emanuel, é conosco, sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Jesus não interrompe nem a sua oração para poder ir até o barco. Primeiro ele conclui o que tem que fazer, orar ao Pai, falar com Deus. Depois ele desce até o piro e percebe que o barco já estava açoitado pelas ondas. Só que a Bíblia diz que ele vendo esse barco açoitado pelas ondas, com vento contrário. Verso 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, por cima das águas. Jesus vai caminhando em direção aos seus discípulos, para os guardar, para os proteger, para os livrar dessa tempestade, deste vento contrário. Porque ainda quando eu e você caminhamos e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos um Salvador. Diga: eu tenho um Salvador. Diga: eu tenho um protetor. Diga: eu tenho um Deus que me guarda de dia e de noite. Quantos tem esse Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Ainda que no meio da situação da sua vida servindo a Deus apareçam os ventos contrários. E qual é esse nome do vento contrário? Você sabe. Eu sei. Ventos que surgem do nada. Que de repente o tempo está bom e de repente o tempo todo muda e tempestades começam a acontecer. Não só ventos contrários, águas que se levantam contra nós, tempestades que vêm contra as nossas vidas, barco que é açoitado pelas ondas, o medo, o pavor, a escuridão que cerca, porque quando a tempestade vem, o tempo fecha. Quando a tempestade pior a tempestade, mais escuro fica. Quanto pior é a tempestade, mais escuro fica. Eu lembro uma vez, eu estava numa quadra na escola, na adolescência ainda, estava na escola, era tarde, e a escola tinha ido para a quadra. A quadra tinha que atravessar a rua e ir para outro lugar, um outro quarteirão, a quadra da escola. Fomos até a quadra e daqui a pouco era umas 2 horas, 3 horas da tarde, estamos na quadra. Depois desse dia saindo da quadra, da hora cada um já sairia e já iria para sua casa. Mas de repente fechou um tempo. Queridos, ficou de noite. Mas pensa num dia escuro. De dia, ficou breu, negro. Não dava para ver nada. Meu Deus, eu lembro que eu fiquei com muito medo. Falei: misericórdia, o mundo está acabando. Acho que o mundo vai acabar hoje. Porque 2 horas da tarde, mas ficou de um jeito pior do que o dia mais escuro. E eu lembro que fiquei muito marcado isso, porque a gente estava naquela quadra e o professor falou: pode ir embora, o pessoal morava próximo dali, liberou, não tinha nem como ficar, o negócio ficou muito feio. Aquela tempestade, irmão, tudo começou a ficar escuro. No meio do caos as coisas começam a ficar escuras. E quando começa a ficar escuro, só há algo que resplandece: é a luz da glória de Deus. É a presença do Senhor para acalmar, para trazer paz. Mas escute, aquilo começa a nos apavorar, aquilo começa a nos assustar. Porque aquilo que nós enxergávamos com facilidade, agora já não vemos mais. Porque a tempestade, quanto maior a tempestade, mais escuro se torna. Algumas pessoas estão dizendo: meu Deus, e agora? O mundo vai acabar, a história vai acabar, meu casamento vai acabar, a família vai destruir, vai acontecer isso, não tem mais jeito, eu não consigo ver mais nada, está tudo escuro. Eu digo para você, ainda o nosso Deus é a luz que ilumina no meio das trevas. O nosso Deus ainda que diz a esperança.
Estavam os discípulos no meio do barco daquela tempestade com medo, não só da escuridão, mas com medo dos açoites, dos ataques, daquela água batendo contra aquele barco, eles se sentindo frágeis, limitados e com medo. Tudo que eles enxergavam agora é apavorante, porque no meio do caos, no meio da tribulação, meu irmão, a nossa visão começa a ser enfraquecida, o pavor, o medo começa a tomar conta de nós, e quando nós estamos fracos no dia da nossa angústia, a nossa força se torna pequena, diz a Bíblia. E nós começamos a ficar enxergando até o que não existe, porque estamos com medo. Entenda uma coisa, por que no meio de uma pandemia eles dizem, você tem que estar bem, você não pode estar assustado, porque a sua imunidade é baixa, isso é comprovado, a ciência comprova isso. Quando você está feliz, você traz saúde para o seu corpo, você restaura o seu corpo, e a Bíblia já disse isso, que o coração alegre formoseia o rosto. O Senhor diz, eu sou a tua alegria, eu sou a tua esperança, eu sou o teu renovo, eu sou a tua festa, eu sou a tua paz, eu sou a tua luz, eu sou o teu porto seguro, eu sou o teu livramento, eu sou o teu salvador. E quando eu e você estamos com medo, açoitado por um barco, pelas ondas, e o nosso barco apanhando, sem saber para onde ir, porque não tem firmeza, irmãos, o enjoo começa, porque o barco, a água vai balançando, e você não consegue se estabilizar, o medo, o pavor, vertigens começam a vir, a sua mente vai sendo atacada, a sua visão, aonde eles enxergam, eles olham, eles começam a ver problema, mas Jesus, o nosso Salvador, já está caminhando sobre as águas em nossa direção, dizendo, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, diz o Senhor. Aleluia. Jesus está dizendo, eu estou chegando, se prepara, porque eu estou caminhando sobre a tempestade, em cima da tempestade, para dizer que a tempestade está debaixo dos meus pés, a tempestade está debaixo dos meus pés, diz o Senhor. Mas mesmo quando Jesus se aproxima, o nosso Salvador chega, o nosso libertador se está aproximando, aquele que vai trazer paz, aquele que vai fazer as trevas dissipar, aquele que vai fazer as ondas cessar, aquele que vai fazer os ventos parar, aquele que vai fazer o escuro ficar claro, aquele que vai tirar o medo e vai trazer a paz, aquele que vai tirar o pavor e vai trazer a alegria. Quando ele está chegando, ainda assim, quando nós estamos tão assustados, nós olhamos para Jesus e pensamos que é um fantasma. Porque nosso coração, quando está aflito, apavorado, com medo, em meio ao caos, em meio à adversidade, em vez de nós olharmos e enxergarmos a glória de Deus, nós enxergamos problemas maiores, nós enxergamos problemas piores, nós enxergamos lutas e provações que nos assustam. E agora Jesus se aproximando daquele barco, Jesus vai falando e eles olham para Jesus e gritam, é um fantasma. Mas Jesus diz, calma, eu não sou um fantasma. Eu sou Jesus que vim te livrar, eu vim te guardar, eu vim te proteger. E a Bíblia diz que Pedro, olhando para Jesus, disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda e ter contigo. Quer dizer, garante que o Senhor vai me guardar, garante que o Senhor vai me proteger no meio deste caos, garante que o Senhor vai me dar livramento. Meu irmão Pedro, e Jesus diz, então pode vir, Pedro. Pode vir, Pedro. E a Pedro, a Bíblia diz que ele anda sobre as águas e começa a pisar e andar, flutuando sobre aquele mar. Não só Jesus anda sobre as águas, mas Pedro também anda, porque Pedro está crendo na palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que de repente ele começa a se perder e olhar para a tempestade, olhar para o vento, olhar para a circunstância, e ele começa a naufragar, e ele começa a afundar nas águas. Quantas vezes nós começamos a crer e no meio do processo nós percebemos que a nossa fé não era suficiente para caminhar sobre as águas? Quantas vezes nós começamos com toda ousadia e dizer, Deus, eu não vou parar, porque eu sei que o caminho certo é a tua palavra. Quantas vezes nós se dedicamos na obra de Deus e falamos, Senhor, que bênção, Senhor, tremendo isso, meu Deus. Irmãos, e no começo é assim mesmo, no começo a gente caminha sobre as águas. No começo a nossa fé é pujante, é poderosa, é ousada, é corajosa. No começo da sua fé você orava mais, você lia mais a Bíblia, você tinha prazer mais de vir para a igreja, você tinha mais unção, mais poder de Deus, mais renovo, porque você sabe que o teu Salvador veio te salvar, e você entendeu que Jesus é aquele que te guarda. E no começo você anda sobre as águas, você faz coisas extraordinárias, você tem coragem de orar, porque você sabe que a oração cura, você sabe que a oração expulsa demônios, você sabe que a oração liberta famílias, restaura a mente, coração, liberta pessoas, transforma vidas, e
você, com a sua ousadia e na fé, e na palavra e autoridade, você começa a fazer milagres e crê no poder do nome de Jesus. Mas como o tempo vai passando, a gente vai esmurecendo, a nossa fé vai se perdendo, vai se esvaindo, e a gente olha para o lado e diz: Senhor, eu acho que não é tudo isso o evangelho, não. Eu acho que a igreja é meio que uma ilusão. Será? A gente aceitou? Eu não sei, mas um monte de informação e de setas e de tempestades querem minar a nossa fé. Para quê? Para que você desista. Você até caminhou sobre as águas, mas chega um ponto que você fala: meu Deus, eu acho que não vale a pena, eu não sei o que é, mas setas e dados são lançados na sua mente, para que você pare, para que você desista, para que você afunde no meio do processo. Mas a palavra é: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para continuar. Aquele que te chamou e te escolheu, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele que te chamou e diz: foi eu que dei ordem, desça Pedro, desça Pedro. Se Ele deu a ordem, Ele diz: eu estou com você até o final, eu estou com você até o final, eu estou com você até o final. Foi Ele que mandou descer. Aleluia. Foi Ele quem disse para Pedro: desça. Pedro: Senhor, se é o Senhor que manda, então eu vou obedecer. E ele sai caminhando sobre as águas. Ele vive milagres, mas no meio do processo ele começa a afundar. Algumas pessoas estão aqui, estão afundando, estão no processo, na fase de afundar. Estão no momento que você fala: meu Deus, eu não consigo mais ver o Senhor, eu só vejo tempestade. Eu não consigo mais ver Jesus, eu só vejo luta. Eu não consigo mais ver Jesus, eu estou vendo dificuldade, dores, provações, enfermidades. Mas Jesus está dizendo: o teu Salvador continua no mesmo lugar que te deu ordem. O teu Salvador que mandou descer, Ele disse: se eu mandei, eu garanto. Se eu mandei, eu garanto. Se eu falei, eu cumpro. Se eu falei, eu digo. Escute uma coisa: talvez você olhe para a sua vida e diz: meu Deus, está desmoronando. O Senhor diz: eu estou aqui para te sustentar, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para te guardar, porque quando a sua fé se tornar pequena, eu sou o teu braço forte, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor não podia desamparar a Pedro, porque se Pedro é tido como homem de pouca fé e desce do barco, imagina aqueles que estão no barco. Imagina aqueles que não desceram, que não experimentaram o milagre, porque só experimenta o milagre aquele que desce do barco. Só experimenta o milagre aquele que desce do barco. Qual é o barco que tem sustentado a sua fé? O Senhor está dizendo: querida, meu querido, chegou a hora de você abandonar o barco. Porque não é o barco que vai te livrar, é o teu porto seguro que está te chamando. Não é o barco que vai te guardar, porque se Jesus não cessa a tempestade, o barco seria destruído no meio da tempestade. Às vezes nós não queremos largar o barco com medo da tempestade, mas Jesus está dizendo: há momentos que tem que abandonar o barco para abraçar Jesus. Há momentos que tem que abandonar a sua segurança para confiar na promessa. Há momentos que você precisa abandonar o barco que te sustentou até hoje, mas o Senhor está dizendo: eu não divido a minha glória. Não é barco que te guarda, não é barco que te livra, não é medicina, não é homem, não é pessoas. Sou eu, Senhor, que prometi, sou eu, Senhor, quem falei. O milagre está em mim, a promessa está em mim, a vitória está em mim. Sou eu que vou cessar a tempestade, sou eu que vou parar o problema, sou eu que vou te resgatar do meio da tempestade, porque foi eu quem disse e dei ordem ao teu respeito. Queridos, nós olhamos para a palavra e entender que este Deus fez muitos outros milagres que não estão escritos. Diga assim: quem já viu o milagre aqui, ouviu? Não diga para mim quando, só levante a sua mão. Quem já ouviu falar do milagre de Lázaro? Quem já ouviu falar de Jesus curando em João capítulo 5, o paralítico que estava no tanque de Betesda? Quantos ouviram falar da mulher do fluxo de sangue? Levante a sua mão. São milagres incríveis. Mas a Bíblia diz em João que existem muitos outros milagres que não foram escritos neste livro. Olha para o seu irmão assim e diga: esse milagre, um deles é o que vai acontecer na sua vida.
Esse milagre que não foi escrito, um deles vai ser o seu. Um deles é o seu. Um deles é o seu. Esse milagre que não foi escrito, um deles é o seu. Quem crê, levante a mão e diga: é o meu, é o meu, é o meu. Xarabacandaraba serebedegácia. Receba o seu milagre. O próximo é o meu. O próximo é o meu. Diga: o próximo é o meu. Você, meu, irmãos, escute, vai surpreender todo mundo. Todo mundo que está ao seu redor vai ser surpreendido com esse milagre. Todo mundo que está ao seu redor vai ser impactado com esse milagre. Inclusive você vai ser impactado com ele. Quem recebe, eu recebo em nome de Jesus. Eu tomo posse na minha vida, eu creio. Eu tomo posse no milagre, na promessa de Deus. Muitos milagres que aconteceram na vida dos seus discípulos não estão escritos. Quem é discípulo, levante a mão aqui. Se prepara, porque o seu chegou. O seu chegou. O seu chegou. Às vezes nós não vivemos o extraordinário, porque nós estamos confiantes no nosso barco. Às vezes nós não vivemos um milagre poderoso, porque nós estamos olhando para o nosso barco. A gente está confiante no nosso recurso, a gente está confiante na nossa reserva, a gente está confiante naquele planejamento de segurança que nós fizemos. Mas o seu protetor não é o barco. O seu Salvador chama-se Jesus Cristo. O Senhor entende o nosso coração. Ele sabe que o nosso desejo, a nossa vontade e as nossas limitações nos fazem colocar a confiança muitas vezes naquilo que é natural. Há um processo. Mas chega um momento que Deus permite que o natural saia do controle. Chega um momento que Deus permite que o natural, que a nossa segurança se perca. É aí que Ele quer provar que a gente confia nele. Quando você fala: meu Deus, o emprego, o recurso, o marido, o filho, a esposa, e você confia, e você se garante, e de repente a sua garantia não existe mais. De repente a sua garantia está no meio de um oceano, chacoalhando para tudo que é lado, sem firmeza. Não tem nada que sustenta. Mas no meio do caos, o nosso Salvador vem caminhando sobre as águas. Jesus está dizendo: o seu Salvador está chegando. Aonde é que você está hoje sofrendo lutas e perdas e provas? Aonde é que você está à deriva? E você grita: livramento, alguém vem me guardar, vem me livrar, vem me salvar. E você não sabe de onde vai vir. Mas o seu Salvador está caminhando em sua direção. Eu estou chegando até você, diz o Senhor. Você que está aflito, com medo, temente, assustado ou assustada, o seu salva-vidas está chegando. Antigamente, era natural você encontrar na roupa de um bombeiro, de uma pessoa na praia, escrito salva, mas hoje mudaram para guarda-vidas, porque quem só salva chama-se Jesus Cristo. O salva-vidas está chegando, porque só Ele guarda, salva, livra e protege. Eles tiveram que entender que nenhum homem salva vidas.